Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4. Eu sou o professor Sérgio Santana. Vamos falar hoje sobre direito da propriedade, do curso do Direito Imobiliário na Prática. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre o direito de propriedade. Vamos preparar aqui nossa tela. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é analisar a propriedade a partir do seu conceito, classificação, modo de aquisição, a perda e para a formação de uma análise crítica e comparativa com a posse. Então nós vamos ter 4 blocos aqui. Vamos ver a definição de propriedade. A propriedade é o ponto fundamental da construção de todo direito privado, bem como o mais amplo de todos os direitos reais, uma vez que é por meio dela que o proprietário tem a propriedade e a possibilidade de ampliar as disposições da coisa, conforme trata o nosso Código Civil brasileiro no artigo 1228. Como observa muito bem o nosso jurista Orlando Gomes, o direito de propriedade é um direito complexo, absoluto e perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida à vontade de uma pessoa com as limitações da lei. A mais, o direito de propriedade é protegido pela nossa Constituição, com exceções às situações de desapropriações e interesses sociais, justamente com a finalidade de atender-se-á a função social da própria propriedade. Também em sintonia com a Constituição, o nosso Código Civil, ainda que de uma forma limitada, impõe a necessidade de atenção à função social da propriedade, e em especial da propriedade rural. No parágrafo 1º, diz assim: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Na sequência, o parágrafo 2º diz assim: são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilização e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. No parágrafo 3º, o proprietário pode ser privado de coisas nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como de requisição em caso de perigo público iminente. Pode-se, desta forma, conceituar a propriedade como direito real, que recai sobre um bem móvel ou imóvel, que possibilita o proprietário a usar, gozar, dispor da coisa, de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha nos termos da lei. Então vamos tratar nesse bloco sobre as espécies de propriedade. A propriedade pode se manifestar conforme a reunião dos direitos da propriedade na pessoa do proprietário, ou conforme a duração dela. Isto é, pode ser plena, restrita, perpétua ou resolúvel. Vamos ver a definição de cada um desses itens? Então, a propriedade será plena quando todos os direitos da propriedade se manifestarem na pessoa do proprietário, ou seja, ele possui todos os documentos necessários que comprovem a aquisição do bem. Será restrita quando os direitos ou poderes inerentes à propriedade estiverem ausentes ou forem limitados, como, por exemplo, o usufruto e a locação. Aproveitando esse momento aqui, então vamos ver a definição sobre o usufruto. Muita gente tem dúvidas sobre isso, que é o direito de usar, fluir do bem de outrem.
Essa é uma definição do nosso doutrinador Gomes, que de maneira temporária, em razão da lei, testamento ou contrato ou uso capião. Vamos ver aqui então. A propriedade também pode ser perpétua, uma vez que não é revogável e não é limitada pelo tempo. Ao lado da propriedade perpétua, pode-se destacar a propriedade resolúvel, em que no título da sua aquisição consta uma condição, uma resolutiva, ou uma retrovenda. Vamos definir a retrovenda. É o pacto pelo qual se atribui ao vendedor o direito de recuperar em certo prazo a coisa vendida, restituindo o preço mais as despesas pelo comprador. A aquisição da propriedade imóvel. A propriedade imóvel possui alguns meios próprios e especiais para sua aquisição, que são eles: formas de aquisição da propriedade, o registro de imóveis, a accessão, a sucessão e a uso capião. Vamos ver as definições aqui. O registro de imóveis é a forma de aquisição da propriedade imóvel por excelência, em que, ao ato da transmissão, através do título translativo, que na verdade são as escrituras públicas feitas em cartório de notas. A observação aqui é que existe o cartório de registro de imóveis e cartório de registro de notas. A diferença é que você faz o translado, que é a escritura pública, e no cartório de registro você efetiva o seu registro, tornando-se dono da propriedade, tendo o domínio. Vamos ver a definição da accessão. Ocorre a accessão quando uma coisa se liga a outra por ação humana ou naturalmente, uma causa natural. O proprietário da coisa principal adquire a propriedade da coisa acessória, que se lhe uniu ou incorporou. São causas de accessão natural a formação de ilhas, o aluvião, a avulsão e o alvéolo. Vamos ver as definições aqui. Também nós temos a accessão artificial, que é aquela que depende da ação humana, como a plantação e a edificação, que não é realizada pelo dono do imóvel. A alusão seria o acréscimo paulatino de terras que o rio deixa naturalmente nos terrenos, nos ribeirinhos. A avulsão seria o desprendimento por força natural violenta de uma porção de terra que se vai juntar ao terreno de outro proprietário. Alvéolo é o total e permanente abandono do antigo leito de um rio. Outra classificação seria a sucessão, que é o ato da transmissão dos bens de um de cujos, uma pessoa que faleceu. E aí, nessa sucessão, ela só vai ter a sua validade quando se abre o inventário para você fazer a transmissão desse direito. Então, a herança será transmitida ao herdeiro ou aos herdeiros, independentemente de registro imobiliário. Porém, existe a necessidade posterior do registro do formal de partilha. O formal de partilha é o documento hábil a ser registrado no cartório de imóveis, que ele vai ser extraído dos autos do inventário. Nós temos a uso capião, que é a propriedade pelo exercício da posse como se fosse dono, de modo manso, pacífico e contínuo, por um lapso temporal fixado pela lei. Vamos ver algumas espécies de uso capião. Nós temos a espécie extraordinária, que necessária a posse por 15 anos ou a posse por 10 anos para moradia e ou obras e serviços de caráter produtivo. Não será necessária a configuração da boa-fé e do justo título. Nós temos a uso capião ordinária. Configura-se da posse por 10 anos com justo título e boa-fé,
ou a posse por 5 anos com a característica de justo título, boa-fé, precedida do cancelamento do registro. Nós temos a usucapião especial constitucional, que pode ser rural, caracterizada quando do exercício da posse por 5 anos de imóvel rural de até 50 hectares com estabelecimento de moradia ou trabalho do possuidor ou com a sua família. Nós temos a usucapião especial constitucional urbano, que necessita, para sua configuração do exercício da posse por 5 anos de imóvel urbano de até 250 metros quadrados apenas, usando como moradia do possuidor e da sua família. E por última espécie de usucapião, nós temos a usucapião coletivo, que possui como requisito o exercício da posse por 5 anos de imóvel residencial urbano, com mais de 250 metros quadrados, por população de baixa renda, com uso para moradia dos possuidores, desde que não se possa identificar as matrículas individualizadas da área. Perda da propriedade, nosso quarto bloco e último. A perda da propriedade é de fato que põe fim à relação que liga proprietário à coisa e poderá ocorrer por alguns tipos: alienação, a renúncia, a perda pelo abandono, a perda pelo perecimento da coisa e a perda pela desapropriação. Vamos ver aqui algumas definições. A perda da propriedade pela alienação é o ato da entrega da propriedade para outro em razão da realização de um negócio jurídico, como a venda da propriedade imóvel. E para que tenha efeitos jurídicos é necessário registro do ato no cartório de registro de imóveis. Ou seja, tem que ser feito um translado, uma escritura pública em cartório de notas. E aí depois o registro no cartório de registro de imóveis. Nós temos também a perda pela renúncia. O proprietário unilateralmente abre mão da propriedade da coisa expressamente. Já a perda pelo abandono também é um ato unilateral em que o proprietário abre mão da coisa, porém não é realizado expressamente. Já a perda pelo perecimento da coisa, uma vez que a coisa deixa de existir, ter-se por consequência o desaparecimento dos direitos relativos a ela. Nós temos a perda pela desapropriação. A desapropriação é o ato pelo qual o poder público retira a propriedade de alguém, mediante prévia e justa indenização. Isso é muito importante. Mediante prévia e justa indenização. Portanto, vimos a importância da propriedade imóvel, que possui alguns meios próprios e especiais para sua aquisição, como, por exemplo, as formas de aquisição da propriedade imóvel, o registro de imóveis, a accessão, a sucessão e o uso capião. Então, aqui nós passamos um breve resumo da nossa aula de hoje. Nós falamos sobre conceito de propriedade, as espécies de propriedade, as formas de aquisição da propriedade, que são o registro de imóveis, a cessão, a sucessão e a uso capião. E também vimos os modos da perda da propriedade, que são alienação, a renúncia, o abandono, o perecimento da coisa e a desapropriação. Então chegamos ao final de mais uma aula do curso de Direito Imobiliário, CDI. Até a próxima aula. Um forte abraço.